Olá, graça e paz em nome de Jesus. Nossa leitura de hoje será em Isaías, do capítulo 1 ao 4. No capítulo 1, o profeta Isaías inicia com uma convocação divina. Ele nos mostra que Deus chama o universo como testemunha da infidelidade do seu povo. Declara que a nação é pecadora, que o culto é hipócrita, e no meio de uma lista de acusações, o Senhor não profere a sentença final. Ele abre um convite para aqueles que deviam ser condenados. No versículo 18, o Senhor diz: venham, pois, e vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Se estiverem dispostos e me ouvirem, vocês comerão o melhor desta terra. O tópico que nos guiará hoje é o Deus que convida. Em Isaías, no capítulo 2, no verso 4, o profeta declara que Deus julgará entre as nações e corrigirá muitos povos. Eles transformarão as suas espadas em lâminas de arados, as lanças em foices. Nação não vai se levantar a espada contra outra nação, e eles não aprenderiam mais a guerra. O contexto é essencial. Os capítulos 1 e 3 formam uma acusação judicial contra Judá. Sacrifícios vazios, juízes corruptos que amavam o suborno, o orgulho da nação. Tudo isso faz com que Isaías monte uma estrutura na qual Deus processa seu povo pela quebra da aliança. Mas encaixado entre duas sessões de julgamento e condenação, capítulo 1 e capítulo 3, Isaías vai inserir duas visões de esperança. No capítulo 2, o templo do Senhor estabelecido no alto dos montes, para onde as nações iriam. E no capítulo 4, o renovo do Senhor, cheio de beleza e glória. A justiça de Deus não é o oposto da graça. A justiça de Deus é o caminho pelo qual a graça se torna segura e definitiva. A Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 7, que trata do pacto de Deus com o homem, nos ensina que, tendo o homem caído em pecado e se tornado incapaz de vida pela primeira aliança, aprove ao Senhor estabelecer uma segunda aliança, comumente chamado Pacto da Graça, pela qual ele oferece gratuitamente aos pecadores vida e salvação por Jesus Cristo, requerendo deles fé para que possam ser salvos. O Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 36, aprofunda isso ao dizer que o único mediador do Pacto da Graça é o Senhor Jesus Cristo, que, sendo o eterno Filho de Deus, de uma mesma substância e igual ao Pai no cumprimento dos tempos, se fez homem. Note a lógica do pacto, porque o homem quebrou a aliança, então era necessário um mediador que fosse ao mesmo tempo Deus, capaz de satisfazer a justiça infinita, mas também fosse homem, capaz de representar o seu povo. Este é exatamente o rei que Isaías vai descrever no capítulo 2, que julga as nações com justiça perfeita. Tudo em Isaías, do capítulo 1 ao 4, converge para uma única pessoa, Jesus Cristo. Ele é o juiz de Isaías 2, no verso 4, que estabelece paz entre as nações, e Isaías 4:2 vai dizer que o renovo será para adorno e glória dos que restarem em Sião, os remanescentes salvos. Essa é a nossa identidade em Cristo. Não mais o povo acusado de Isaías 1, mas o povo adornado por sua justiça que nos foi imputada. Então, qual o desafio prático para a sua vida no dia de hoje? Primeiro, entregue-se inteiramente a Deus.
Nós temos uma facilidade muito grande de trocar nossa fidelidade ao Senhor por ídolos sutis. Religiosidade sem coração, orgulho disfarçado de segurança espiritual, autossuficiência que substitui a nossa dependência de Cristo. Nós devemos adorar ao Senhor pelo que Ele é, não somente por aquilo que Ele faz. Então, confesse a Ele onde você tem se rebelado. Segundo, descanse exclusivamente na graça de Deus. Todos os nossos pecados, tanto os do passado quanto os do presente, já foram pagos por Jesus Cristo. Aliás, Ele pagou o preço até mesmo dos pecados que ainda vamos cometer. E isso não pode ser uma licença para pecar, mas o fundamento para nos santificar, pois fomos adornados pela justiça de Cristo e agora precisamos viver como quem já pertence ao Monte Santo do Senhor. Então isso nos leva a buscar ativamente a paz, a justiça e a misericórdia em todos os nossos relacionamentos, seja em casa, seja no trabalho, seja na igreja, onde nós estivermos. Então, meu querido, se você assistiu até aqui, escreva nos comentários: graça divina. Compartilhe este vídeo em suas redes sociais para que as pessoas entendam que a justiça de Deus não é uma ameaça a ser temida, mas um pacto de graça a ser recebido em Cristo e descansar na obra que Ele já consumou. Ele é o renovo do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.